Alunos do nono ano, aula de matemática, professor Reginaldo. A gente vai estudar hoje a parte de redução de termos semelhantes, onde os termos semelhantes têm coeficientes fracionários. É para isso que nós estudamos as frações, é para isso que nós vamos aplicar o conhecimento das frações na redução de termos semelhantes. Então, nosso primeiro slide, a gente vai trabalhar exatamente essa ideia, né? E eu vou citar aqui alguns exemplos de termos semelhantes para que nós possamos entender exatamente o que a gente vai ter que aprender hoje. Só que aquilo, eu vou colocar aqui alguns termos semelhantes com coeficientes fracionários, aí eu vou pedir para você identificar o coeficiente, que é a chave para que nós possamos trabalhar esse assunto nos termos semelhantes. Tá? Então não adianta eu mandar você reduzir termos semelhantes se eu te dou um coeficiente fracionário e você não sabe dizer quem é esse coeficiente. Então vamos ver aqui exemplos de termos semelhantes. Exemplo de termos semelhantes com coeficientes racionais, né? Vou dizer racionais porque ao dizer racionais está subentendido que são fracionários. Pois bem, então vamos a esses exemplos. Eu tenho aqui 2/3 de AB, que é um termo algébrico monômio, coeficiente, aqui o coeficiente é 2/3, parte numérica, PL, a parte literal, é AB. A gente lê 2/3 vezes A vezes B, repetindo, reforçando a ideia de que todo monômio é uma multiplicação. Então, 2/3 de AB é uma multiplicação de 3 fatores. O primeiro é numérico, que é o coeficiente, que é 2/3. O segundo é o A, o terceiro é o B. Então, 2/3 de AB é 2/3 vezes A vezes B. Um outro termo semelhante a este é o termo menos AB sobre 2. Aí eu pergunto, se eu tenho menos AB sobre 2, eu quero saber o coeficiente e a parte literal. Ora, vamos lá. A gente sabe, ou se não sabe, acredito que deveria saber, que a operação multiplicação ela tem um elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Como ele é elemento neutro, ele multiplicado por qualquer número, ele não modifica o número. Então, é aqui que está o X da questão. Quando eu escrevo, vou botar aqui do lado, quando eu escrevo menos AB, como 1 elemento neutro na multiplicação, se eu entrar com 1 aí nessa multiplicação, não modifica em nada o monômio, aí eu vou colocar assim, menos o 1, elemento neutro 1, vezes AB, sobre 2. Então, nesse caso, a parte numérica está aqui, olha, menos meio. E a parte literal AB. Mas o aluno é curioso e é bom que isso aconteça. Ele pode falar assim, ah, professor, mas estou vendo uma inconsistência aí. O senhor está dizendo... Tá, deixa eu melhorar esse negócio aqui, para ficar clara a minha explicação, né? Porque eu tenho a presunção de que você vai entender o que eu estou falando. Então vamos lá. Você pode fazer a seguinte pergunta. Aqui, o traço fracionário estava só na fração.
Aqui o traço fracionário está em todo o menos 1AB. Isso quer dizer que esse 2 é somente denominador do 1, ou porque ele não é do A e do B? É uma pergunta que você podia fazer. Aqui está nítido que o 3 é só denominador do 2. Mas aqui não está nítido que o 2 é denominador somente do menos 1. Para me escrever menos 1 vezes AB. Só que na verdade, galera, você tem que entender uma coisa. Vocês lembram que na multiplicação de frações eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador? Vocês estão lembrados disso? Eu vi isso na aula passada. Multiplicação de frações. Multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então nada me impede, já que o 1 é elemento neutro na multiplicação, nada me impede de eu multiplicar o 2 pelo 1. Porque eu não estou modificando o monômio. Na verdade, você pode sair multiplicando qualquer expressão algébrica que eu der para você, você pode sair multiplicando por 1, porque ela não vai modificar, porque o 1 não modifica ninguém que ele multiplica. Tá? Então eu posso dizer para você que para me ter menos 1AB sobre 2, eu multipliquei o número menos meio pelo número AB sobre 1. E a gente sabe que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então fica menos meio de AB. Então nada impede nesse caso que esse 2, que eu considere esse 2 denominador somente do menos 1. E aí eu tenho meu coeficiente, olha só, que é menos meio e a parte literal é AB. Tudo bem? Bora ver mais alguns exemplos para a gente ir para a redução o que eu quero que vocês aprendam hoje. Redução de termos semelhantes com coeficientes racionais, porque aqueles com coeficientes inteiros todo mundo sabe. É só fazer a operação, é só andar na reta, né? E o final desses deslocamentos seria a solução da soma da subtração conforme os sinais dos números, né? Falei que se os sinais forem opostos, você vai estar lidando com subtração, com sinais iguais uma soma, né? Sinais opostos, deslocamentos e sentidos opostos, subtração. Sinais iguais, deslocamento no mesmo sentido, soma, tá? Então aqui você pode colocar menos x ao quadrado y sobre 5. A mesma coisa, tá? É menos 1 x ao quadrado y sobre 5, e eu posso colocar o 5 como denominador somente do menos 1, pelo que eu já expliquei neste exemplo. Então eu teria aqui menos 1/5 que multiplica x ao quadrado y, onde eu tenho que é o coeficiente, que a parte numérica é menos 1/5, e a parte literal vai ser igual a x ao quadrado y. É claro que esses dois termos, 2/3 de AB e menos AB sobre 2, são semelhantes, porque, olha só, mesma parte literal. E eu falei que ter a mesma parte literal significa ter as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Tá? Que o A está presente, né? Ambos com expoente 1, B presente, ambos com expoente 1. Um outro caso aqui, menos 2x ao y ao quadrado, x ao quadrado y ao quadrado, sobre 10. Tá?
Neste caso, apareceu o número aqui em cima, porque só não aparece número em cima quando for o elemento neutro, que é 1. Como aconteceu aqui, não apareceu ninguém em cima, é porque o coeficiente, a parte numérica aqui do numerador era 1. Tá? Mas aqui é 2, então aparece. Então, nesse caso aqui, o meu coeficiente é igual a menos 2 décimos. A parte literal é igual a x ao quadrado y ao quadrado, sabendo que este termo monômio não é semelhante deste. Por quê? Porque eles não têm a mesma parte literal. Mas você pode perguntar o seguinte, mas não tem as mesmas variáveis x e y? Só que essas variáveis não têm os mesmos expoentes. O x quadrado até que tem o mesmo expoente, mas o y aqui está elevado a expoente 1. E aqui está elevado a expoente 2. Então, se aparecer pelo menos uma variável que não tenha o mesmo expoente da outra, por mais que os monômios tenham as mesmas variáveis, se eu tiver uma variável com expoentes diferentes, os termos não são semelhantes. É importante que vocês entendam isso, que nós vamos aplicar isso muitíssimo na nossa vida de matemática, até porque vocês, posso garantir isso, vou estudar matemática, quem for fazer ensino médio, vai estudar matemática até o 3º ano, e vai estar sempre em contato com essas teorias da álgebra básica. E se alguém for fazer universidade, o curso da área de engenharia, vai estudar isso para sempre, tá? Então vamos lá, que é bom aprender agora. Agora vamos para a redução. O que é reduzir? O que é reduzir? Reduzir é somar e subtrair termos semelhantes. Mas quando é que eu posso? Eu posso quando eles são semelhantes. Então vou colocar uma situação aqui que vocês vão achar interessante. Eu risquei de maneira inconveniente. Agora eu corrijo. Agora vamos à redução mesmo. Redução de termos semelhantes, tá? Exemplo 1. Nós temos menos 3 quartos x ao quadrado y mais 2 sextos x ao quadrado y. Então, observa, os termos são semelhantes, porque as variáveis dos dois são x e y, o x tem expoente 2 nos dois monômios, e o y tem expoente 1 nos dois monômios. Então, eu tenho dois monômios com as mesmas variáveis e as variáveis com os mesmos expoentes. Então, o que é que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que para você resolver essa situação, o que é que você tem que fazer? Você tem que repetir a parte literal, que é a mesma para os dois monômios, e tu vai fazer o cálculo só entre as partes numéricas, tá? E eu queria que você enxergasse o seguinte, aqui tem uma soma de monômios. Não é bem uma soma, né? Porque os sinais são opostos. Como os sinais são opostos, seria uma diferença de monômios. Só que aqui, no caso, para chegar no monômio final, que é a resposta, tu não tem que trabalhar com todo ele, tu vai trabalhar somente com a parte numérica. Então, eu vou insistir nesse ponto. Na redução de termos semelhantes, a parte literal você só repete, você não mexe com ela. Você só vai trabalhar com a parte numérica. Então vamos lá. Não vou mexer com isso aqui, olha. Espera só um pouquinho.
Acho que o meu pincel deu problema. Na verdade é o meu quadro que deu problema. Melhorou, tá? Então vamos continuar. Tu não vai mexer com isso aqui. Isso aqui é a parte literal, tu só vai repetir. A tua preocupação é só com esses caras aqui, ó. Menos 3/4 mais 2/6. Foi por isso que eu falei para você, olha, você tem que saber mexer com fração, senão você não resolve esses exemplos. E eu não acho que um aluno do Bugarelli não tenha nível para fazer cálculos que não são tão complicados assim, tá? Então, vou botar aqui menos, traço fracionário, mais, traço fracionário. E agora você já sabe que você precisa igualar os denominadores. Aqui é 4, só posso subtrair, eu vou ter que subtrair no final porque eu tenho sinais opostos. E sinais opostos significam que eu vou andar em sentidos opostos. Tá? É isso que significa sinais opostos. Então eu vou andar 3/4 para a esquerda e depois 2/6 para a direita. E você nem sabe que é o maior também, né? Se é o 3/4, se é o 2/6. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que encontrar um número para multiplicar essa fração em cima e embaixo. E encontrar um outro número que multiplique essa em cima e embaixo. De tal maneira que os denominadores fiquem iguais. Existe um número. E esse número, para ele existir, ele tem que ser divisível por 4 e por 6. Se ele for divisível por 4 e por 6, ele é múltiplo de 4 e 6. Tá? Um método prático para achar esse número, que vai ser múltiplo de 4 e de 6, então você vai ter que usar um método que eu já falei, chamado divisão sucessiva. Você vai pegar o 4 e o 6 e vai dividir pelos números primos que você conhece. Começando pelo 2. Os 2 são pares, 4 só vale divisão exata. 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3, continuo por 2. 2 por 2 é 1, 3 por 2 não dá exato, repete o 3. 3 por 3 é 1 e termina. E quando termina a divisão, a multiplicação desses números vai dar o múltiplo de 4 e de 6, que eu estou procurando. Tá? Então, olha só. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, significa dizer que existe um número que é múltiplo de 4 e é múltiplo de 6 e que vai ser o denominador comum das duas frações. Então, olha só. Se 12 é múltiplo de 4, ele é igual a 4 vezes o número. Qual número é esse? É o número 3. 4 vezes 3 é 12. Se o 12 é múltiplo de 6, ele é igual a 6 vezes o número natural, que nesse caso é 2. Então, olha só. Denominador 4 multiplicado por 3 deu 12. Denominador 6 multiplicado por 2 deu 12. Só que eu não quero modificar nem o menos 3/4, nem o 2/6. E para não multiplicar a fração, o que é que você faz? Quando você não quer multiplicar uma fração, você não quer modificar uma fração, você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui já multiplicou o denominador por 3, multiplico o numerador por 3, já multipliquei o denominador por 2, multiplico o numerador por 2. Agora você tem menos 3 vezes 3 é 9. Embaixo 4 vezes 3 é 12. É claro que 9 dozeavos é equivalente a 3/4. Porque para obter 9 dozeavos eu multipliquei 3/4 pelo mesmo número, olha, que foi 3.
Da mesma forma aqui, 2 vezes 2 é 4. E 6 vezes 2 é 12. Observa que 2 sextos é equivalente a 4/12. Porque para obter 4/12 eu peguei o 2 sextos e multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. Agora os denominadores são iguais. Eu conservo os denominadores. E vou fazer a operação matemática somente entre os numeradores. Então eu vou ter menos 9 mais 4, que ensinar diferente significa que você está andando em sentidos opostos. Então você está no zero, você andou 9 para a esquerda e 4 para a direita. Se você andou 9 para a esquerda, você ficou 9 à esquerda do zero. Então você ficou no menos 9. Aí depois você anda 4 para a direita. Aí você pode até contar no dedo. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Então repetindo, eu fui 9 unidades a partir do zero. Eu fui 9 unidades para a esquerda e depois eu retornei para a direita 4 unidades. Como eu estava no menos 9 e andei 4 para a direita, eu vou ter menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Então a resposta aqui é menos 5/12. Então, terminei meu cálculo, né? O resultado vai ser menos 5/12 x ao quadrado y. Então, eu consegui fazer a conta. Menos 3/4 x ao quadrado y mais 2 sextos x ao quadrado y é igual a menos 5/12 x ao quadrado y. Só foi possível porque os termos são semelhantes. Tá? Aproveitando essa página, eu vou fazer mais uma questão com vocês, né? Sei que vocês estão animados para estudar matemática, isso é muito legal. Então, olha só. Meu pincel está falhando muito hoje. Vou ter que comprar um quadro novo. Só que um quadro desse não é barato, pessoal. Não é barato, podem ter certeza. Então, vamos lá. Caneta. Então vamos lá, menos x quadrado sobre 3 mais x quadrado sobre 5 menos 3 meios de x quadrado. Nós temos 3 termos semelhantes. Todos eles têm a mesma parte literal, que é x quadrado. Então, eu não vou trabalhar com a parte literal. Não vou mexer com a parte literal quando for redução de termos semelhantes. Eu apenas vou repetir essa parte literal. Tá? Então, aqui eu tenho. Só que aqui, eu caio naquela questão que eu coloquei. Aqui no numerador não tem número. Mas eu vou colocar o 1, que não vai modificar nada, porque 1 é elemento neutro. Então fica menos 1 x quadrado sobre 3. Aqui também tem 1 x quadrado sobre 5 menos 3 meios de x quadrado. Então, só para reforçar o que eu já falei, essa parte aqui eu não vou mexer com ela. Isso aqui é a parte literal, que é a mesma para todos eles. Eu apenas vou repetir. Então a parte literal é x ao quadrado. Quem eu vou mexer é só com os coeficientes, que agora são frações, que é menos 1/3 mais 1/5 menos 3 meios. Então agora minha vida ficou mais difícil, porque eu preciso de um número que seja múltiplo de 2, que seja múltiplo de 5, tá? E seja múltiplo de 3. E eu não sei quem é esse número.
Como é que eu, como é que eu vou descobrir? Eu vou achar por divisão sucessiva o número que é múltiplo de 3, 5 e 2. E sendo múltiplo desses três números, ele é divisível por esses três números. Então, eu vou aplicar a divisão sucessiva e essa é mais fácil. Por quê? Você percebe que 3, 5 e 2 são primos. Então, essa divisão só pode ser feita por números primos. Então, 2 por 2 vai dar 1 aqui, 3 vai dar 1 aqui e 5 fechou. Só vou dividir pelos primos, porque os números aos quais eu vou aplicar a divisão sucessiva são primos. Então, eu tenho aqui o número que vai ser múltiplo desses três, ele vai ser essa multiplicação aqui. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, 30 é múltiplo de 3, 30 é múltiplo de 5. Desculpa. E 30 é múltiplo de 2. Aqui era 3. Observa que se 30 é múltiplo de 3, 3 vezes o natural é 30. E esse natural é 10. Para não modificar a fração, multiplico o numerador também por 10. 30 também é múltiplo de 5. Porque 30 é múltiplo dos 3. Se ele é múltiplo de 5, então 5 vezes o natural é 30. E esse natural é 6. 5 vezes 6 é 30. Aí você multiplica em cima e embaixo por 6 para não modificar a fração. Aqui era 2. Passou a ser o múltiplo dele, que é 30. Significa que 2 vezes o natural é 30. E esse natural é 15. Então 2 vezes 15 é 30. Logo multiplico por 15 em cima e embaixo. Porque aqui eu não modifico o 3 meios, não modifico 1 quinto, não modifico menos 1 terço. Porque quando eu multiplico numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número, a fração permanece a mesma, ela não se modifica. E com esse artifício, eu igualei os denominadores. Aqui fica menos na frente. 1 vezes 10 é 10. 3 vezes 10 é 30, já está. 1 vezes 6 é 6. 5 vezes 6 é 30, já está. 3 vezes 15, você faz a conta lá, vai dar 45. E 2 vezes 15 é 30, já está. Então, você conseguiu escrever uma fração equivalente a menos 1 terço, que é menos 10/30. Uma equivalente a 1 quinto, que é 6/30. E uma equivalente a menos 3/meio, que é 45/30. Ou seja, você conseguiu escrever 3 frações equivalentes àquelas 3 anteriores, só que essas novas têm o mesmo denominador. Então, você repete o denominador e faz o cálculo somente entre os numeradores. Menos 10, menos 45, mais 6. Aqui eu mudei a ordem, mas não vai me influenciar, porque eu quero juntar os dois negativos, tá? Então, você tem, vamos caminhar na reta. Tu anda na reta, 45, tu está no zero, anda 45 para a esquerda, e depois tu anda mais 10 para a esquerda, tu anda no mesmo sentido. Então, se você anda 45 para a esquerda e mais 10 para a esquerda, você fica 55 à esquerda do zero. E 55 à esquerda é menos 55. Mais 6 sobre 30. Agora, presta atenção. Tu está na posição menos 55. Tu tá 55 unidades à esquerda do zero, que é o menos 55. Só que tu vai andar agora mais 6. Ou seja, tu vai andar a partir desta posição. Tu anda 6 para a direita. Então, eu vou até usar o dedo aqui. Vamos lá. Eu estou na menos 55, vou andar 6 para a direita. Fica menos 54, menos 53,
menos 52, menos 51, menos 50, menos 49. Fica na posição menos 49,30, que é a solução do teu problema, que é a resposta. Então, eu vou concluir que menos 1/3 mais 1/5 menos 3/2 dá menos 49,30. Ou seja, só fiz a conta entre as partes numéricas e conservei a parte literal. Logo, menos 1/3 x² mais 1/5 x² menos 3/2 x² dá menos 49,30 x². Então, eu tentei explicar da melhor forma possível, da maneira mais simples e inteligível. Espero que vocês tenham entendido. Vocês vão assistir esse vídeo 2 da tarde, que eu vou postar para vocês. E no último horário, 3h30, eu vou mandar exercício baseado nesse assunto para vocês. Espero de coração que vocês tenham um excelente rendimento. Torço para que todo mundo consiga o seu objetivo, que é de fato aprender matemática. E na próxima aula, semana que vem, eu vou revisar a atividade de 3h30 e entrar. E vamos trabalhar essa redução, né? Estava até pensando já em trabalhar a parte de multiplicação de monômios, mas vai depender muito do rendimento de vocês. Então estudem, cabeça erguida, vamos seguir em frente. Abraço a todos, tá? E muito boa tarde.